A Web Rádio Fraternidade apresenta Haroldo Dutra Dias, no primeiro Congresso Espírita Virtual, evento online com a apresentação do tema A Mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Com você, Haroldo. Meus amigos, minhas amigas queridas, boa tarde para todos. Um excelente sábado. É com muita alegria que nós estamos aqui no céu, Congresso Espírita da nossa Web Rádio Fraternidade. Embora não possamos estar presencialmente com todos, abraçando e vendo a todos, nós estamos muito felizes em poder, de algum modo, realizar esse evento de forma virtual. E, na verdade, nós sabemos que o espírito imortal ele possui essas qualidades, essas características de irradiar seu pensamento, seu sentimento para todos os lados. E nós podemos sentir essas vibrações, essas irradiações nesse momento tão delicado da evolução planetária, nesse momento tão grave da transição planetária. Estar no primeiro céu virtual da Web Rádio Fraternidade é para nós um motivo de alegria, porque é uma luz que se acende em meio a essa noite da transição planetária. E nós precisamos buscar essa sintonia, buscar esse contato com a espiritualidade superior, para que o nosso pensamento, os nossos sentimentos, não se vinculem às faixas vibratórias inferiores. Porque das faixas inferiores só vibra o medo, a angústia, a ansiedade, a insegurança, a descrença, a desesperança. Ao contrário, vinculados às esferas superiores, nós entramos em sintonia com a confiança, com a paz, com a luz, com a esperança que vigem nas esferas superiores, porque precisamos entender algo. Nas esferas superiores, há o sol da imortalidade, o sol da sabedoria e da bondade de Deus, sem nenhuma nuvem, sem nenhuma sombra. Esses desafios que nós estamos passando é típico dos mundos de expiação e prova. Precisamos compreender isso. São experiências típicas de um mundo de expiação e prova. O tema que o Rubens e a Divina pediram que nós conduzíssemos essa tarde de reflexão é um tema que está no livro Renúncia, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na verdade, é o romance que encerra a série de romances do Emmanuel. Esse livro conta a história de um espírito ímpar, de um espírito muito especial, que é Alcione, na sua passagem no século XVII, pela crosta planetária, em que ela veio movida pelo amor aos familiares, pelo amor aos entes queridos, que se encontravam ainda presos nas faixas mais inferiores da evolução espiritual. Então, Alcione teve uma convivência muito íntima, muito profunda com o espírito de Emmanuel, que na época estava encarnado e tinha o nome de Padre Damiano. E ela aprendeu a estudar o Evangelho com o Padre Damiano. E, é claro, acrescentou a tudo aquilo que ela aprendeu com o Padre Damiano, acrescentou algo da sua sensibilidade, da sua vivência, da sua própria experiência, do seu próprio testemunho. Então, num determinado momento do livro, em que ela está fazendo um culto no lar, estudando o Evangelho, Alcione dá uma síntese
que eu considero perfeita da jornada de aproximação do Espírito ao Evangelho. Então, é isso que eu gostaria de primeiro destacar. Então, não se trata apenas de estudar o Evangelho. Estudar o Evangelho nós estamos fazendo há 20 séculos. Há 20 séculos. Muitos de nós, com diversas encarnações, como freira, como padre, como protestante, diversas encarnações, vivendo em mosteiros, estudando o Evangelho o dia inteiro. Muitos de nós. Muitos lendo o Evangelho há 40, 50, 60 anos, repetindo versículos de cor, repetindo de cor passagens do Evangelho. Portanto, se isso fosse garantia de evolução espiritual, todos nós seríamos anjos. Todos nós já estaríamos nas esferas superiores. Portanto, o que Alcione vai ensinar não é apenas estudar o Evangelho. Não é apenas saber a geografia de Israel. Onde fica Cafarnaum, onde fica Betsaida. Não é apenas decorar datas. Até porque hoje, com a internet, com o Google, você joga qualquer lugar, qualquer data, e o Google te dá tudo. Então, saber datas e saber locais geográficos não significa aproximação do Evangelho. Pode, muitas vezes, significar um intelectualismo vaidoso, soberbo e afetado. Então, não é isso que Alcione está propondo. O que Alcione propõe nessa síntese é uma aproximação do espírito, da consciência. Uma aproximação da consciência com a mensagem evangélica, com a mensagem e testemunho do Cristo. Então, para que essa aproximação ocorra, são necessários 4 fundamentos, 4 elementos. A mensagem precisa ser conhecida e meditada. E também precisa ser sentida e vivida. Então, aqui a gente percebe que são como uma metáfora. É como se fossem os 4 pés de uma mesa. Os 4 pés de uma cadeira. Para que essa mesa se mantenha estabilizada, ela precisa dessas 4 bases sólidas. Para que o espírito imortal se mantenha psiquicamente equilibrado e moralmente íntegro, ele precisa dessas 4 bases. Precisa conhecer, precisa meditar, precisa sentir e precisa viver a mensagem do Cristo. Então, nós temos aqui um conjunto de elementos que atuam simultaneamente. Simultaneamente. Os 4 elementos precisam estar presentes, assim como os 4 pés da mesa. Não adianta você ter só um pé e 2 pés, e depois os outros 2, a mesa não vai ficar equilibrada. Então, para que uma mesa fique equilibrada, ela precisa simultaneamente dos 4 pés. Então, aqui, logo de início, a gente percebe uma relação desses 4 elementos com aquilo que Emmanuel diz no livro Consolador. Emmanuel nos diz de uma forma poética, usando uma metáfora muito bonita, que 2 asas nos conduzirão aos mundos celestes, às esferas divinas. Quem não sabe o que é mundo celeste, vá lá no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec explica a escala, a progressão dos mundos. Mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração,
mundos ditosos e, por fim, os mundos celestes, morada dos espíritos puros, dos espíritos que já concluíram seu processo evolutivo e não mais necessitam encarnar em corpos materiais. Já desenvolvem sua evolução apenas no mundo espiritual, né? Alcançam aquela liberdade, a liberdade do espírito que sopra onde quer e não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Esses são os mundos ditosos. Então, nos diz Emmanuel que para atingir essas culminâncias da evolução espiritual, nós precisamos de duas asas simbólicas. Duas asas para voar, porque é um voo da alma. Esse é o grande voo da alma. Nós precisamos da asa da sabedoria e precisamos da asa do amor. Asa da sabedoria e asa do amor. Isso significa que nós vamos ter que desenvolver nosso intelecto, nossa capacidade de raciocinar, nossa capacidade de perceber, nossa capacidade de distinguir, de discernir, nossa capacidade de concatenar logicamente as partes, enfim, nossa inteligência, stricto sensu, né? Nossa cognição racional. Então, quando o intelecto atinge as culminâncias, ele se torna sabedoria. Sabedoria. Mas não basta essa asa. É necessário uma outra asa, que é a asa da afetividade, dos sentimentos, do amor, da sensibilidade. Essa asa, ela é adquirida com a vivência, com a prática. Então, aqui nós poderíamos dizer que a mensagem do Evangelho precisa ser conhecida e meditada, é a primeira asa, a asa da sabedoria. A mensagem do Evangelho precisa ser sentida e vivida, é a segunda asa, a asa do amor. A asa da afetividade, da empatia, da benevolência, da indulgência, do perdão, dos aspectos do sentimento que precisam ser aprimorados. Esse é o sentido, então, a nosso ver, desses 4 elementos. Então, nós temos 2 elementos para a asa da sabedoria, 2 elementos para a asa do amor. Então, a mensagem do Evangelho precisa ser conhecida? Sim. Precisa estudar. Precisa estudar. Aliás, o Emmanuel resume esses 4 elementos em 2, né? Ele diz assim, estude e viva. É um livro de Emmanuel. Estude e viva. Então, a mensagem do Evangelho precisa ser estudada. Eu preciso ler os Evangelhos. Eu preciso ler o Novo Testamento. Eu preciso saber quem é Marcos, quem é Lucas, quem é João, quem é Mateus. Onde Jesus ensinou, por onde ele passou, qual a geografia. Eu preciso estudar. Eu preciso conhecer as passagens para que eu possa citar com segurança. Eu preciso ler para que eu não fique citando frases que não existem no Evangelho. Então eu preciso adequar meu conhecimento para que ele seja o mais preciso possível. Até porque, como que eu vou colocar em prática algo que eu não conheço? Se eu não tenho nenhum conhecimento de algo, como que eu vou colocar em prática? É como alguém que deseja fazer o cálculo estrutural de um edifício e não sabe matemática e não sabe engenharia. Vai fazer o cálculo como? Como que vai praticar? É como alguém que quer fazer uma cirurgia de coração e não é médico, não é cirurgião cardíaco. Vai fazer a cirurgia como? Vai praticar como? É preciso conhecer. Isso nos mostra aquela recomendação do Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A segunda recomendação, espíritas,
Instruí-vos. Instruí-vos. Precisa estudar. Precisa conhecer. Precisa conhecer. E graças a Deus, nós temos uma fonte de livros extraordinários que a espiritualidade nos legou através da mediunidade de missionários. Temos livros maravilhosos que nos ajudam a conhecer a mensagem do Cristo. Mas é preciso sentar, é preciso ter uma disciplina de estudo. Eu acredito, pessoalmente, quero aqui falar de coisas práticas, não quero ficar só na teoria. Eu acredito na constância muito mais do que na velocidade. Então, eu acredito, sinceramente, que se a pessoa todo dia estuda um pouco, ao longo dos anos, esse conhecimento se acumula e é muito melhor do que ela estudar muito um dia e ficar uma semana sem estudar. Então, para conhecer a mensagem do Evangelho, é preciso estabelecer uma rotina de estudo. Uma rotina de estudo. Rotina de estudo da doutrina espírita, rotina de estudo do Novo Testamento, rotina de estudo das obras subsidiárias que tratam do tema Evangelho. Tem que ter uma rotina. Todo dia você estuda 10, 15 minutos, meia hora, uma hora. Não importa. Mas precisa ser um hábito. Precisa ser um hábito. Depois que você tiver 10.000 horas de estudo, isso é uma estatística que o Malcolm Gladwell, um escritor canadense naturalizado norte-americano, escreveu um livro chamado Fora de Série, e ele mostrou esse estudo de que uma pessoa se torna realmente bom em algo depois de 10.000 horas de prática. Então, depois que você tiver 10.000 horas de estudo do Evangelho, você está com um conhecimento já razoável. Então, precisa ter uma disciplina de estudo. Bom, mas basta estudar para eu adquirir a sabedoria evangélica? Para eu adquirir a sabedoria evangélica, não basta estudar, eu preciso meditar. O que vem a ser meditação? Eu vou usar uma palavra aqui, todo mundo vai entender o que é meditar. Meditar a mensagem evangélica. Meditar é contemplar. É quando você silencia sua voz, silencia sua mente, apazigua seu coração e se coloca num estado de calmaria, e se coloca num estado de receptividade. E qual que é a ideia aqui? A ideia é que, quando você está estudando, você está fazendo o esforço de subir na direção da esfera superior. É você que está subindo o degrau. Quando você medita, é a espiritualidade que está descendo para encontrar com você. Então, o estudo é uma atividade proativa. A meditação é uma atividade de passividade, de receptividade. Passividade no sentido positivo. Receptividade. Meditar é abrir-se à influência da espiritualidade superior. Quando você medita na mensagem do Evangelho, você tem insights. Porque a espiritualidade vem em seu socorro. E ela começa a te intuir. Ela começa a te inspirar sentimentos. Ela começa a te inspirar ideias. Começa a te inspirar visões que você não tinha. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que não basta o seu esforço, o seu intelecto. Você precisa da ajuda da espiritualidade. Então, estudando, você conhece. Recebendo a inspiração espiritual, você medita. Então, na meditação, você se coloca receptivo. Mas, Haroldo, como que eu me coloco receptivo? Vou dar umas dicas práticas também. Então, primeiro, faça uma oração, respire, fique tranquilo,
Repouse o seu corpo. Repouse a sua mente. Apazigue o seu coração. E comece a pensar em passagens do Evangelho. Comece a pensar. Comece a lembrar. Foca no Evangelho. Depois de uns 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, você vai sentir uma presença espiritual. Você vai sentir um amparo espiritual. Deixa uma água fluidificada ao lado. Depois de um tempo, você vai se sentir envolvido. Vai perceber que a espiritualidade veio ao seu encontro. Que a espiritualidade veio ampliar sua mente. A espiritualidade veio te dar uma aula particular, na intimidade do seu espírito, na intimidade da sua consciência. Então não é só você que estuda, não é só o seu esforço, não é só a sua inteligência. Existe também esse auxílio, essa ajuda dos espíritos superiores. Sem essa ajuda, não tem como adquirir a sabedoria do Evangelho. Não tem como. Então esse é um ponto que nós não podemos perder de vista. Senão a pessoa acha que, não, eu consigo sozinho. Basta a minha mente, basta o meu intelecto, basta o meu estudo. Eu sou capaz de sozinho compreender o Evangelho todo. Não. Não. Não é. Quanto mais você estuda, mais você cria recursos para receber ajuda. E quanto mais preparo você tem, mais fácil fica para a espiritualidade te intuir. É muito difícil para a espiritualidade intuir alguém de algo se essa pessoa não tem conhecimento nenhum. Fica difícil. Fica difícil. Porque a espiritualidade tem que fazer o trabalho todo. E a ideia aqui é de parceria. A ideia aqui é de parceria. Você faz uma parte, a espiritualidade superior faz a outra. Então, isso é conhecer e meditar. Conhecer e meditar. Reservar um momento do dia, 1 hora, 15 minutos, para ficar em silêncio. Reservar 15 minutos para pensar no Evangelho. Para se abrir à orientação e à inspiração. Inspiração é isso. Inspiração é quando você se abre para receber. Inspiração é se colocar receptivo. Então aqui, com essas duas ações, veja que uma é ativa e a outra é receptiva. Conhecer é uma atividade. Meditar é uma ação de receptividade. É uma calmaria. Correto? É como se você estivesse se abrindo para a ação superior em você. Bom, essa é metade do caminho. Então, até aqui, nós temos metade do caminho. Se você fizer isso, você está 50% próximo da mensagem do Evangelho. Você está 50% próximo do Cristo. Precisa agora os outros 50%. Os outros 50%. Né? Então, nós temos agora a outra metade, que é composta de sentir e viver. Sentir e viver. Esses dois verbos têm a ver com a asa do amor. Então, o que é sentir? Muitas pessoas estudam o Evangelho há 1.800 anos, mas ainda não sentiram. Não tem ainda o sentimento evangelizado. Sentimento evangelizado. O que é o sentimento evangelizado? Primeira coisa,
benevolência para com todos. Benevolência para quem tem a mesma opinião política que eu e benevolência para quem tem opiniões políticas diferentes. Benevolência para quem tem a mesma orientação sexual que eu, benevolência para quem tem orientação sexual diferente. Benevolência para com todos, independentemente de cor, de orientação sexual, de religião, de opinião política, de posicionamento. Benevolência. Isso é um sentimento. Isso é bondade. Então não adianta eu estudar 8 horas por dia o Evangelho se eu não desenvolver bondade, benevolência. Outro sentimento que eu preciso desenvolver: indulgência. Indulgência. Indulgência é uma caridade para com o defeito do outro. Se eu fico realçando o defeito do outro, se eu fico exigindo que o outro seja como eu, exigindo que o outro paute a sua vida segundo os meus valores, eu não tenho indulgência. Se eu fico exigindo do outro que ele faça o progresso espiritual em 10 segundos, enquanto eu não fiz, eu estou demorando milênios para me aperfeiçoar e quero que o outro mude em 1 hora, em 15 minutos. Precisa do sentimento de indulgência. Precisa do sentimento de perdão. Então, tem gente que adora a geografia do Evangelho, adora a história do Evangelho, mas não consegue perdoar. Não consegue. Então, decora os versículos do Evangelho, decora as frases de Jesus, fica o dia inteiro ouvindo coisa do Evangelho, mas não consegue perdoar. Carrega mágoa, ressentimento no coração. Então, essa pessoa ela está conhecendo, ela está meditando, mas ela não está sentindo. Ela não está sentindo. Precisa sentir. Meus sentimentos precisam se tornar semelhantes aos sentimentos do Cristo. Humildade, perdão, benevolência, indulgência, misericórdia, paciência, paz. Me tornaram pacífico. Então, aqui nós temos uma escola do sentimento. Se eu não permito que o Evangelho eduque meus sentimentos, eu estou me aproximando, mas eu não estou nem na metade do caminho ainda. Então, precisa sentir. Precisa sentir. E por que precisa sentir? Porque eu só vivo aquilo que eu sinto. O meu comportamento é fruto daquilo que eu sinto, da minha experiência afetiva. É isso. Na hora do desafio, na hora que surge uma dificuldade, na hora que surge um incidente, eu vou fazer aquilo que eu sinto. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas o sentimento dela não está acompanhando. Não está acompanhando o mesmo nível de conhecimento que ela tem. Então, o que acontece? Fica um desequilíbrio. Intelectualmente, a pessoa está muito desenvolvida. O pensamento dela está refletindo sobre o Evangelho, mas o sentimento está distante, está longe. E aí, o que ela vai viver? Ela vai viver o que ela sente. Se eu sinto mágoa, se eu sinto ressentimento, como que eu vou me comportar? Eu vou me comportar como uma pessoa magoada. Se eu sinto mágoa, eu vou me comportar como uma pessoa magoada. Se eu alimento o sentimento do ressentimento, eu vou me comportar como uma pessoa ressentida. Se eu alimento o orgulho, eu vou me comportar como orgulhoso. Se o meu sentimento não tem humildade, eu vou me comportar como alguém que não tem humildade.
Se o meu sentimento é egoísta, eu quero possuir, quero controlar as pessoas, quero ditar a vida das pessoas, eu vou me comportar como um egoísta. O comportamento segue o que você sente, o que nós sentimos. Então precisa educar os sentimentos. Para me aproximar do Cristo, eu preciso educar meus sentimentos. Jesus é um modelo, então eu tenho que modelar. O que é modelar? Jesus é um molde. Eu tenho que transformar meus sentimentos de acordo com os sentimentos que ele ensina, que ele exemplifica. Eu tenho que aproximar meu coração ao coração augusto do Cristo. É isso. Sentimentos. Preciso sentir. Preciso cultivar. E a dica aqui é o quê? Está com mágoa de alguém? Está ressentido com alguém? O que Jesus diz no Evangelho? Vai e reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É isso que Jesus diz, está lá no Evangelho. Jesus ainda diz mais forte. Se trouxeres uma oferta ao altar e descobrires que teu irmão tem algo contra ti, vai e reconcilie com teu irmão. Não adianta você ficar rezando o dia inteiro. Você tem que reconciliar. Tem que eliminar a mágoa, eliminar o rancor. Senão não adianta. Não adianta trazer a oferta para o altar. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta uma religiosidade externa. Ir para a casa espírita, assistir palestra e ficar rezando, se você está alimentando mágoa, rancor, ressentimento. Então precisa purificar o sentimento nas águas do Evangelho. Por isso Jesus diz, deixa a tua oferta. Deixa, para. Interrompe sua oração. E vai lá reconciliar com o teu adversário. Reconcilia com ele. Reconciliar não é aplaudir o que a pessoa faz. Não é conviver, ter uma convivência, intimidade. Não é isso. É não alimentar nem ressentimento, nem mágoa. É entender o valor do outro. Esse é o ponto. Então, a mensagem precisa ser sentida. Sentida. Porque falar de perdão é fácil. A gente faz uma palestra de 4 horas sobre perdão. O desafio é sentir o perdão. Sentir. E, por fim, concluindo essa asa do amor, eu preciso viver. Viver é mudança de hábito. Viver é comportamento. Então, aqui a gente está vendo que Alcione não está falando só de grupo de estudo de evangelho, não é isso. Não basta participar de um grupo de estudo de evangelho. Eu preciso viver a mensagem. Viver significa hábito, conduta, comportamento, mudança de estilo de vida. Porque, no fundo, o evangelho, no fundo, é um estilo de vida. É uma maneira de viver. O resultado final do evangelho é uma vida. Por isso Jesus não escreveu nada. Ele viveu. Ele veio aqui e exemplificou. O evangelho é vida. É vida, é testemunho, é vivência, é conduta, é hábito, é prática. É o que você faz da hora que você acorda, da hora que você deita. É o que você faz. É vida. É como você trata as pessoas. Como você trata as pessoas. Como você faz as coisas. Como você conduz suas atividades. Como você conduz suas relações. Como você vive dentro de casa. Como você vive no movimento espírita, por exemplo. Como você vive na sociedade, no trabalho. É vida.
Evangelho é vida. Vida. Vida vivida. Vida testemunhada. Vida exemplificada. Então, esse é o sentido. É por isso, agora a gente compreende melhor. Conhecer, meditar para desenvolver a asa da sabedoria. Sentir e viver para desenvolver a asa do amor. Aí sim, com essas duas asas, eu vou desferir o voo para a espiritualidade superior. Eu vou aprimorar meu espírito. Eu vou refinar o meu espírito para que ele possa progredir. É por isso que Alcione diz assim: o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos legitimamente. Olha isso. Não atingiremos legitimamente, sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. A mensagem do Evangelho precisa ser conhecida, meditada, sentida, vivida. Conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Então, eu começo conhecendo e eu termino aplicando. Entende? Então, eu conheço, medito, vou sentindo para viver. Eu começo no conhecimento e termino na vivência. Então, eu preciso conhecer todos os detalhes e aplicar todos os detalhes. Agora, é um vasto caminho ascensional. É uma subida. É como escalar o Monte Everest. Quanto maior a altitude, mais difícil, mais desafiador. Começar a escalar é fácil. O difícil é da montanha para cima. Vai ficando desafiador. É um vasto caminho ascensional. Então, o que Alcione está descrevendo aqui não é um roteiro de grupo de estudo do Evangelho. Não é isso. É muito mais do que isso. O que Alcione está descrevendo aqui é uma jornada de ascensão espiritual. É uma peregrinação da alma. É, como diz aqui em Minas, a subida de uma ladeira. Tem que subir a ladeira, tem que subir, tem que escalar a montanha. E eu vou escalar essa montanha na medida em que eu conheço, medito, sinto e vivo a mensagem do Cristo. Então, Jesus espera o que de um cristão, de uma cristã? O que Jesus espera de um cristão, de uma cristã? Espera o quê? Vida. Espera vida. Espera comportamento, espera hábitos evangelizados. Hábitos evangelizados. Esse é o desafio. Porque palestras bonitas, isso aí qualquer pessoa pode fazer. É só treinar. Exemplificação é que é o desafio. Exemplificação é o desafio. Então, nós nos reunimos em grupos, nós estudamos o Evangelho. Para quê? Para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa se encontrar, para que um possa ajudar o outro. E para que a gente possa conhecer a mensagem. O meditar, o sentir e o viver é individual. Cada um fará individualmente. A gente pode se encontrar para estudar. Mas para meditar, sentir e viver é na intimidade do coração. Cada um fará a sua jornada. Cada um tem sua caminhada. Cada um. Então a gente enxerga aqui um roteiro. Esses 4 verbos de Alcione são um roteiro. Um roteiro de evolução espiritual. Afinal de contas, o Cristo não é nosso modelo e guia. Se ele é o modelo, eu preciso modelar o Cristo.
Eu preciso conformar a minha vida à vida dele. Se ele é o guia, eu preciso segui-lo. Eu preciso segui-lo. Tomar a própria cruz e seguir o Cristo. Então, essa é a síntese maravilhosa da Alcione, que nos dá uma abertura de mente, de percepção, para que a gente possa verdadeiramente compreender qual é a proposta do Cristo e o que o Cristo espera de cada um de nós. Eu devolvo agora a palavra para a Divina, para o Rubens, para que a gente possa passar as perguntas, a interação com todos. Né, Rubens? É isso mesmo, meu querido Haroldo. Tem muita pergunta aqui, viu? Você começa, Divino? Vamos lá. Começo sim, Rubens, muitas perguntas. E a primeira pergunta é do Rafael da Silva. Ele pergunta: quem não aceita o evangelho para a sua evolução, como será instruído, Haroldo? Rafael, eu tenho um pensamento para a sua reflexão. Não existe nenhum espírito na Terra que não aceita o evangelho. E eu vou te dizer por quê. Porque a gente não pode confundir evangelho com cristianismo, Rafael. Você vai lá no capítulo 2 de Lucas, e Lucas diz assim: o evangelho de Deus. O evangelho é de Deus. O evangelho é um conjunto de leis morais universais, Rafael. É para a Via Láctea e é para todas as galáxias do nosso universo, então não é só para a Terra. Jesus é o símbolo do evangelho para a Terra. Então, ao invés de Deus mandar um livro com as leis anotadas, ele mandou um ser, mandou uma consciência para viver o evangelho. Mas o evangelho é de Deus, Rafael. O evangelho não é dos cristãos. Percebeu? Humildade, perdão, não são virtudes do cristianismo, são virtudes do evangelho. Nós não podemos confundir isso, meu irmão. Todos na Terra, todos no sistema solar, todos na Via Láctea. Olha que a Via Láctea tem mais de 100 bilhões de sistemas solares, hein? Todas as galáxias do universo estão sob o evangelho de Deus. Então nós precisamos revisar nosso conceito de evangelho. Não existe nenhum espírito criado por Deus fora do evangelho. Porque o evangelho são as leis morais de Deus. Muito bem, Haroldo. Vamos lá para mais uma pergunta. Daniel Gervásio está acompanhando a gente. Pergunta assim, Haroldo: o amor está na escala do sentimento. Eu poderia dizer que o ódio está numa escala negativa desse sentimento? Sim, didaticamente sim. Os espíritos nos dizem que o ódio é um amor que adoeceu. Porque quando eu tenho ódio de alguém, eu estou me importando com esse alguém. Quem odeia está pensando na pessoa, está se preocupando com a pessoa. Quem odeia fica acompanhando o que a pessoa está fazendo. Fica, às vezes, querendo se aproximar, não é? Por exemplo, um obsessor que nos odeia, ele quer ficar 24 horas do nosso lado. Isso é o quê? Isso é um amor que adoeceu. Porque quando falta amor, nós temos a indiferença. Você não quer nem ver a pessoa. Você não quer conviver, não quer pensar nela. Acabou. Isso é indiferença. Aí sim, aí faltou o amor. O ódio não. O ódio é um amor doente. Quem odeia quer ficar perto, quer estar junto, fica escravizado. Então, tem o amigo Roberto Lúcio, né? Aqui do Hospital Espírita André Luiz, psiquiatra da Associação Médico Espírita aqui de Minas Gerais. Roberto Lúcio diz assim: você quer ficar ligado numa pessoa, mas ficar ligado mesmo? Odeia.
o laço mais forte que existe é o ódio. Porque é o amor adoecido. É o amor adoecido. Então, o que eu faço com o ódio? Eu curo. Quando eu curo o ódio, ele volta a ser amor saudável. Né? É isso que os Espíritos nos ensinam. Então vamos lá, Divina, tem mais uma pergunta aqui que chegou. Vamos lá, Divina. Olha, nós vamos fazer a pergunta do Elder Canto Rezende. Pergunta: sentir e viver o Evangelho nos ajuda também a educar os sentimentos de cuidado com os animais, a natureza e o Evangelho. E para os homens, como tem sido isso? Olha, eu não entendi bem a pergunta, mas eu vou Deixa eu ler novamente para você. Ó, tentar. então vamos lá. Pergunta: sentir e viver o Evangelho nos ajuda também a educar os sentimentos de cuidado com os animais e a natureza. Ou o Evangelho é só para os homens? Ah, entendi. Homens. Entendi agora. Agora eu entendi. Não. O amor é universal. Basta a gente lembrar, por exemplo, do Francisco de Assis. Quem ama, ama todas as coisas criadas por Deus. Ama a natureza, ama os animais, ama os seres humanos, ama os espíritos, ama a criação. Não é? Por quê? Como que eu vou amar a Deus se eu não amar sua obra? É mais ou menos você dizer assim, eu amo fulano, mas eu não gosto da roupa dele, eu não gosto da voz dele, eu não gosto da casa dele, eu não gosto do que ele faz, eu não gosto de como ele vive, eu não gosto de nada que ele tem, então você não ama. Então, para eu amar a Deus, eu preciso amar a criação divina. Tudo, tudo, tudo. Não só os seres humanos, tudo. Especialmente aí, a natureza, que é o livro de Deus. Então, esse amor aí, ele inclui os animais. É claro. Olha, a mensagem do Evangelho começa com... A mensagem do Evangelho começa numa manjedoura. Você quer algo mais ecológico do que isso? Jesus começa numa manjedoura, cercado de animais. Bonito, né? E ele entra em Jerusalém sentado em um jumentinho. Não precisa dizer mais nada, né? Muito bem, vamos seguindo. Quer tomar aguinha? Pode tomar, viu? Não, tá bem. Tá bom, então. Então vamos lá para a próxima pergunta que chegou da Sônia, acho que é Sônia Doffer. Sônia Doffer, deixa eu ver aqui, vamos lá. Ela pergunta assim: no livro Renúncia, a Alcione foi alertada das dificuldades que ia enfrentar, reencarnando na Terra. Pois bem, o fato da vinda dela era para resgatar seu amor, o Carlos. No final, ela é jogada no calabouço por ele. Onde ficou o seu mérito neste caso? A Sônia perguntando, Haroldo. Bom, Sônia, sabe o que acontece, Sônia? Existe uma diferença muito grande entre resgatar corpos e resgatar almas. Então, deixa eu tentar explicar. Quando nós estamos encarnados, nós somos tomados de um sentimento de imediatismo. A gente quer tudo na hora. Então a gente pensa, principalmente quando a gente ama alguém. Você fala assim, nessa encarnação eu vou educar meu filho, ele vai sair daqui puro. Não vai. Não vai. Nessa eu vou resgatar fulano. Não é assim. Quando nós estamos lidando com almas, nós estamos falando de um processo educacional que dura séculos. Séculos. Então, a marca que Alcione deixou no coração do Carlos e de todos aqueles que conviveram com ela, essa marca deve estar dando fruto agora. Então, ela estava semeando. Talvez só agora ela está começando a colher o que ela plantou há 4 séculos atrás. Percebeu?
4, 5 séculos atrás. Então, no terreno do espírito, você ajuda alguém, você orienta, você está semeando, mas não espere colher nessa vida. Talvez você colhe os resultados daqui 3, 4, 5 encarnações. Porque nós estamos falando de espíritos imortais. Nós estamos falando de educação do espírito. Nós não estamos falando de processos imediatistas da carne. Estamos nos referindo a processos intricados. Então, eu não tenho a menor dúvida de que ela semeou de maneira muito perfeita no coração do Carlos. E aquela semente iria germinar em algum momento e iria transformar o roteiro espiritual daquele coração. É preciso paciência. É preciso paciência. Basta pensar, Sônia, Jesus está semeando em nosso coração há 2000 anos. E vai colher. Não tenha dúvida disso. Ele vai colher. Ele vai colher. Porque nós vamos dar frutos. Pode demorar séculos, mas nós vamos dar frutos. Jesus não tem pressa, né, Haroldo? Não tem. Não tem. E o tempo dele é diferente do nosso. Exatamente. A Divina tem uma outra perguntinha ali, vamos lá. Haroldo, essa pergunta foi feita pelo Marcelo Rodrigues. Tendo todo o cuidado acerca de datas, o que pensar da fala do querido Chico, dizendo que Emmanuel afirma que a Terra será um planeta de regeneração por volta de 2057? Fala perfeita. Perfeita. A questão é, vamos voltar um pouquinho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, meu reino não é deste mundo. Kardec explica a progressão dos mundos. Essa é uma grande dúvida. Então vamos lá. Mundo primitivo. O que o Kardec fala do mundo primitivo? No mundo primitivo, você não tem seres que raciocinam. Você não tem ainda a espécie humana. Aí o mundo progride. Ele se torna mundo de expiação e prova. O que você tem no mundo de expiação e prova? Seres que raciocinam, que têm o pensamento contínuo. A espécie humana, o Homo sapiens sapiens. Mas, no mundo de expiação e prova, o Homo sapiens, ele está mais para animal do que para ser humano. Está tudo certo. E o que é o mundo de regeneração? O que é mundo de regeneração? Tem muita gente confundindo o mundo de regeneração com o mundo ditoso. Mundo ditoso é depois do mundo de regeneração. Então, o que Kardec diz sobre o mundo de regeneração? Que no mundo de regeneração, os espíritos que ainda têm o que expiar aurem forças para continuar a jornada. Isso aqui, eu tô dizendo literalmente o que está escrito lá. Aqueles que ainda têm o que expiar, dá uma respirada. Então, meu querido, mundo de regeneração é mundo de espírito que tem que expiar ainda. Isso aqui é mundo de regeneração. São seres que ainda têm que viver expiações. Mas é um mundo mais tranquilo. Por quê? Porque o bem começa a predominar um tiquinho. É como se você tivesse assim 51% de bem e 49% de mal. Aí você tem aí, ó, uma evolução, séculos e séculos e séculos de mundo de regeneração, mais de 1000 anos ou mais. Aí você entra no mundo ditoso. O que é o mundo ditoso? Os mundos ditosos são os mundos onde o bem predomina. Olha isso! O bem predomina. Então, o que significa? Que ainda existe o mal. O bem predomina, mas ainda existe o mal.
Aí você tem milênios, milênios de evolução. Aí chega nos mundos celestes. Aí o que o Kardec diz dos mundos celestes? O bem reina soberano. Aí acabou o mal. Então, meu irmão, o mal só vai ser vencido no mundo celeste. Tem gente achando que mundo de regeneração é mundo celeste. Não é. Não é. Ok? Então, nós estamos ainda em 2021. Nós temos décadas ainda para a transição planetária aliviar. Para a gente sair do olho do furacão. Aí o que vai ter? Ruínas. Depois da transição planetária, o que nós vamos ter? Tudo no chão. O que acontece quando passa um furacão? O que acontece quando passa um furacão? Está tudo destruído. Então, 2057, o furacão passou. Aí nós vamos começar, meu irmão, a reconstruir. Tem gente esperando 2057 um paraíso com anjo puro e o bem reinando. Não. Isso é para daqui centenas de milhares de anos, meu irmão. Isso é coisa de mundo celeste. Vamos com calma. Tem muita escada para subir ainda. Eu espero não ter desanimado, viu? Minha intenção não é desanimar. É apenas que a gente faça a nossa jornada de maneira realista, sem ilusões. Mundo de regeneração significa o furacão destruiu tudo e a gente vai começar a reconstruir. Fantástico, viu, Haroldo? O pessoal precisa compreender que é devagar o negócio, não é assim, né? É devagar, Rubens. O pessoal está achando que é assim. Acabou a transição planetária, virou mundo celeste. Quer dizer, Aí todo mundo virou anjo, ninguém encarna mais, o bem reina soberano. Não. Tem. Aí pulou. Aí a evolução deu salto. Não é assim que funciona. E a prova que a gente tem, né, Haroldo, são o nosso comportamento, por exemplo, diante de uma pandemia, como a gente está vivenciando agora. Então, quer dizer, então a estrada ainda é longa. O trabalho é muito grande para a gente fazer aí pela frente, né? É longa. Divina, vamos lá, tem pergunta aí? Nossa, um monte. Quem fez a pergunta agora foi a Giane Dantas. Ela fala: minha irmã me odeia. Já tentei várias vezes me aproximar dela, mas não tem jeito. Ela me rejeita tanto a ponto de querer me tirar a vida. Já sei que isso, com certeza, foi algo que fiz para ela em outra vida. Como faço para me reconciliar com minha irmã antes de voltarmos ao mundo espiritual? Como é que é o nome dela, Divina? É Giane Dantas. Giane, na minha percepção, você já está reconciliada com a sua irmã. Você já está reconciliada. Por quê? O que é o reconciliar do Evangelho? É você mudar seu sentimento. Não significa que o outro vai mudar o dele. Percebeu? Você fez a sua parte. Agora tem a parte do outro. Você não é responsável pela parte do outro. Então, se o outro não quer conviver com você, se o outro quer se afastar de você, se o outro quer seguir o caminho dele, quer te abandonar, se o outro não quer nem olhar para você, isso é do outro. Isso aí é responsabilidade do outro. O outro vai responder por esse comportamento, não você. Então, se o seu sentimento é de perdão, se o seu sentimento é de amor, você está bem. Você está reconciliando. Então, reconciliar com o próximo é eu eliminar a mágoa, eliminar o rancor, eliminar esses sentimentos que me afastam do outro. É eu me colocar receptivo. Agora, eu não tenho o poder de mudar o outro. Eu não tenho o poder de forçar o outro a conviver comigo. Não é assim que funciona. Então, a meu ver, você já está reconciliada. Fique em paz. Fique em paz. Vibra para sua irmã e segue seu caminho. Segue seu caminho. Por quê? Essa experiência, ela está querendo te ensinar uma coisa muito importante. Que
Você é filha de Deus e existe uma família universal. Não existe só a família consanguínea. Existe a família universal. Então a vida está, talvez, te ensinando que além dos laços sanguíneos existem os laços da alma. É isso. Muito bem, Haroldo. Chegou uma pergunta aqui, estou até aqui com o telefone para me ler aqui. A Nilza pergunta o seguinte: os espíritos obsessores que estão aqui comigo nesse instante, eles estão também te ouvindo? E assim como eu, eles também podem evoluir? Claro, claro. Está todo mundo evoluindo. Não tem ninguém sem evoluir. Porque mesmo quando o espírito está estacionado, ele está se exaurindo, ele está desgastando, ele está caminhando para a exaustão. A hora que a exaustão for completa, ele volta à jornada dele. Então, todos estamos evoluindo. Todos estamos evoluindo. Agora, nós precisamos entender uma coisa. O único que mede evolução espiritual é Deus. Nenhum de nós tem capacidade de medir a evolução espiritual do outro. Nós temos que parar com essa bobagem. Achar que a gente consegue medir a evolução espiritual do outro. Não conseguimos. Quem sabe a evolução de cada um, o momento de cada um, o tempo de despertar de cada um, é só Deus. É só Deus. E nós precisamos entender uma coisa. Tem que tomar cuidado para o nosso obsessor não evoluir mais rápido que a gente. Porque vai que ele ouve uma palestra dessa e ele resolve melhorar, ele vai embora e a gente fica. E a gente fica. Na nossa vaidade, na nossa arrogância, e ele vai embora. Porque sobe quem vive. Sobe quem coloca em prática. Então, entreguemos a Deus. É Deus que sabe o tempo de cada um. Deus sabe o tempo de cada um. E os obsessores estão ao nosso lado por causa do ódio. O ódio é uma algema. O ódio é uma escravidão. Quem odeia fica escravizado ao outro. É por isso. Muito bem, Haroldo, obrigado. Nós estamos quase terminando aqui. Nós temos tempo, acho que, para mais uma pergunta só. Gente, passa tão rápido que a gente nem vê, né, Divina? Rubens, muito rápido. É muito bom, né, a gente ouvir, a gente aprender um pouco. É com você, gente. Faz a pergunta para o Haroldo lá, vamos lá. Haroldo, poderia nos dar uma dica prática de quais fontes e livros mais importantes para estudarmos o Evangelho? Bom, não é que assim, mais importante, né? Eu tenho assim, algumas obras que a gente considera que são fundamentais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos nos dá uma base para a gente compreender o mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec aplica esse conhecimento ao Evangelho. E aí ele interpreta a parte moral. Depois, nós temos a obra do Chico, a obra maravilhosa. Os romances de Emmanuel, a série Fonte Viva, os comentários que Emmanuel fez do Evangelho, o livro A Caminho da Luz, a série André Luiz, as obras de Humberto de Campos. É um manancial maravilhoso. Temos também as obras da benfeitora Joana de Ângeles, da Amélia Rodrigues. Então, é um conjunto imenso de obras. Eu só aconselharia também a pessoa a ter um bom dicionário bíblico e ler também comentários bíblicos escritos pelos nossos irmãos católicos, pelos nossos irmãos evangélicos, porque eles já estudam há séculos. E tem muitos bons livros com referências maravilhosas para isso. Procure um grupo de estudo do Evangelho. Né? Tem vários núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, vários NEPs, possivelmente na sua cidade tenha um. Procure um grupo, porque aí você vai ter um número de pessoas, você vai se juntar a esse grupo e vai poder trocar experiências, trocar bibliografia. É muito bom estudar em grupo, estudar com outras pessoas. Né?
Bom, Haroldo, o tempo está chegando ao final mesmo. Eu queria que, se possível, você fizesse um resumo e falasse fundo dos corações das pessoas que estão nos acompanhando agora, seja pela rádio, seja pelos amigos parceiros, dentro desse sentimento que é isso que Alcione nos trouxe, né? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, num momento tão necessário para a gente realmente pegar isso e transportar para a nossa vida. Rubens Divina, eu queria deixar para os dias de hoje dizer o seguinte: conhecer a mensagem do Evangelho hoje significa entender que o Cristo é o governador espiritual do orbe e que ao lado dele estão os Cristos planetários do sistema solar e que esses Cristos planejaram a transição planetária. Então é preciso compreender que tudo que está ocorrendo está dentro de um planejamento. Não tem nada que está acontecendo que está surpreendendo esses Cristos que planejaram a transição planetária da Terra. Meditar a mensagem do Evangelho significa apaziguar o coração. Não entrar no desespero, na angústia, no medo excessivo, na ansiedade. Apaziguar a cabeça, o entendimento. Para quê? Para que nenhuma decisão precipitada seja tomada, para que eu não fique apavorado, para que eu tranquilize a minha mente, o meu coração, minha alma. Sentir o Evangelho nesse momento agora é entender que acima da lei de causa e efeito existe o amor de Deus, a misericórdia divina. Todos nós estamos debaixo do amor de Deus. Todos os que estão desencarnando de Covid estão sendo recebidos por seres amados. Estão sendo recebidos no mais sublime amor. Estão sendo acolhidos. Viveram essas experiências dolorosas porque elas eram necessárias. Então, nós precisamos sentir isso. Sentir que existe uma espiritualidade cuidando de nós. E viver a mensagem do Evangelho nesse momento agora significa discernimento. Cuidado com os excessos. Cuidado com o fanatismo. Cuidado com as ideologias, com os excessos, com os exageros. Cuidado. Você pode colocar séculos de evolução espiritual a perder por causa de alguns minutos, algumas horas de irreflexão. Então, agora, na transição planetária, é o momento de nós darmos testemunhos de que somos cristãos. Pensa uma coisa. Os cristãos da primeira hora foram devorados por leões. Foram assassinados nos circos. Foram queimados vivos. Foram perseguidos. Suas famílias foram destruídas. E eles mantiveram a fé e a confiança. Então agora é a hora de nós darmos testemunho. Nós, os cristãos do século XXI, precisamos dar nosso testemunho. Dar nosso testemunho nessa pandemia. Testemunho de fé, testemunho de esperança, testemunho de confiança, de tranquilidade, de paz, de amor, de perdão, de tolerância. É hora de darmos o nosso testemunho. Mais uma vez, muito obrigado, né, Divina? Muito obrigado mesmo, né? Muito lindo. Muito obrigado. A gente aprende muito com você. Não, nós estamos aprendendo juntos, né? É isso mesmo, Haroldo. Fica com Deus. Um abraço carinhoso a você, a toda a família, viu? E a gente vai se vendo por aí. Ah, vamos. Ano que vem nós estamos no céu. Gente. Um abraço, gente. Um sábado maravilhoso para todos. Muita paz aí para todos. Que assim seja. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.